A parábola do credor incompassivo. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Há muito tempo e muito longe daqui, havia um rei que governava um grande e rico país. Esse rei tinha muitos ministros, que se consideravam seus servos, tão grande era o poder de seu grande chefe. Cada ministro exercia uma tarefa e uma função determinada no governo daquele país. Um dia, o rei chamou os seus servidores, que eram os tesoureiros e oficiais de sua corte, para fazer contas com ele. Todos teriam de prestar contas ao monarca. Alguns haviam feito empréstimos e era chegada a hora de pagar suas dívidas ao rei. Chegou primeiramente um importante servidor, que era uma espécie de tesoureiro do rei. Feito o balanço, foi verificado que ele devia ao rei a grande quantia de 10.000 talentos. O talento era uma moeda antiga, que valia mais ou menos 20.000 cruzeiros. A dívida total do ministro era, pois, de 200 bilhões de cruzeiros, que ele havia retirado do tesouro real para suas despesas extravagantes de homem pródigo. Esse oficial gastara no jogo e no luxo essa quantia fabulosa e agora não tinha possibilidade de pagar sua dívida ao rei. Naquele tempo, as leis dos países orientais ordenavam que fosse vendido juntamente com sua esposa, seus filhos e seus bens aquele que não pudesse pagar sua dívida ou restituir seus roubos. Foi o que o rei fez. O seu ministro não tinha com o que pagar o débito. O rei então ordenou que ele, sua esposa e seus filhos fossem vendidos para pagamentos da dívida. Ouvindo o julgamento do rei, o grande servidor ajoelhou-se diante dele e suplicou-lhe entre lágrimas e lamentações: Senhor, tem piedade, tem paciência comigo. Eu trabalharei e te pagarei tudo. O soberano encheu-se de compaixão por aquele infeliz homem e gastara loucamente seu dinheiro e agora estava reduzido à miséria. E perdoou-lhe a dívida. O tesoureiro saiu do palácio real com o coração aliviado pelo perdão de seu senhor. Era agora um pobre, estava reduzido à miséria, mas estava em liberdade e sentia-se feliz. Tinha sua mulher, seus filhos e sua casa. Haveria de trabalhar, para viver trabalharia muito, pensou. Não muito longe do palácio, encontrou, no entanto, um pobre servidor do rei, a quem há muito tempo ele emprestara a pequena quantia de 100 denários, que em nossa moeda correspondem a cerca de 300 cruzeiros. O tesoureiro do rei estava na miséria. Ali estava, a poucos passos deles, alguém que lhe devia algum dinheiro. Esquecendo-se do perdão do bondoso rei, que tivera compaixão dele, o tesoureiro avançou para o pobre homem e, segurando-o pela garganta, sem a menor piedade, foi-lhe gritando: Paga o que me deves. Paga-me os 100 denários, já sem demora. E cruelmente sufocava o pobre servidor do palácio. Este conseguiu ajoelhar-se diante do tesoureiro e, chorando sem forças, suplicou: Senhor, tem piedade, tem paciência comigo. Eu trabalharei e te pagarei tudo. Mas o tesoureiro era um homem duro de coração e não atendeu ao pobre devedor. Esqueceu-se de que, momentos antes, ele estava na mesma situação, com uma dívida imensamente maior, e fora perdoado pelo rei. Mandou prender o infeliz companheiro até que ele pagasse a dívida. Aconteceu, porém, uma coisa que o tesoureiro não esperava. Alguns oficiais da corte, que assistiram à cena do perdão do soberano, passavam pela rua justamente no momento em que o tesoureiro apertava a garganta do seu pobre devedor e este lhe suplicava
inutilmente misericórdia. Os oficiais ficaram profundamente tristes quando viram o pobre devedor ser levado para a prisão por uma dívida tão pequena, por ordem de quem havia sido perdoado por uma dívida tão grande. E, imediatamente, voltaram à presença de Sua Majestade para contar-lhe tudo o que viram e ouviram. Então o rei mandou que seu soldado fosse buscar o tesoureiro. Quando este chegou diante do trono, muito amedrontado e acovardado, o rei lhe disse: Servo malvado, eu perdoei a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu devedor, como eu tive de ti? Mas, como és maldoso e não tiveste misericórdia de teu próximo, não mereces a liberdade. Irás para a prisão até pagares tudo o que me deves. Termina Jesus a parábola dizendo, numa advertência que não se deve esquecer: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Entendeu, querida criança, a parábola do credor incompassivo? O rei representa Deus, que é o rei do universo. Ele nos tem perdoado uma dívida imensa. Nossa presença na terra, nossa atual encarnação, significa um aspecto do imenso perdão de Deus para conosco. Imensa era a nossa dívida para com Deus, tal como a do tesoureiro. Dívida representada pelas nossas muitas culpas e pecados através de muitas encarnações. Deus nos oferece agora o seu perdão através de nova oportunidade nesta atual existência para nos corrigirmos e buscarmos a perfeição de nossos espíritos. Não se esqueça disso, filhinho. Lembremos-nos sempre do perdão divino, sobretudo quando formos ofendidos por alguém. Por maior que seja a ofensa que alguém nos faça, calúnia, perseguição, intriga, brutalidade, etc., lembremos-nos de que muito mais temos ofendido a lei divina com as nossas rebeldias nesta vida atual e em nossas existências passadas. Por maior que seja a maldade que alguém nos faça, saibamos perdoar-lhe essa dívida moral, recordando a parábola. Pensemos assim: qualquer ofensa, por maior que seja, não passa de 100 denários, 300 cruzeiros, se ela pudesse ser calculada em dinheiro. E pensemos também, filhinho, usando a mesma comparação, que nossa dívida para com Deus é infinitamente maior, é de 10.000 talentos, 200 milhões de cruzeiros. Saibamos perdoar sempre, qualquer que seja a ofensa, que é sempre pequena comparada com as ofensas que temos feito à divina majestade de nosso Rei do Céu. Perdoemos sempre, querida criança, nunca esquecendo a misericórdia de Deus. Ele sempre semeou bênçãos auxiliadoras sobre nossos espíritos culpados, oferecendo-nos novas oportunidades de reparação e progresso, imitando nosso Pai do céu e não o tesoureiro da parábola. Entendeu tudo, filhinho?